filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Pai Celestial, obrigado pela mensagem colocada ao coração. Me usa para desenvolver esse tema com poder e autoridade. Fala aos corações dos que aqui estão. Pai, obrigado, te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Poder sentar. Eu vejo aqui a vida de Ana, né? E hoje, nos dias de hoje, é meio complicado as mulheres se colocarem no lugar de Ana, né? Hoje as mulheres querem ter poucos filhos, os casais querem ter poucos filhos. Eu tenho 2 sobrinhos que decidiram, casaram há pouco tempo, que não vão ter filhos. Mas estamos falando de uma época que era vergonhoso a mulher não conceber. Além de ser algo vergonhoso, ela passava por essa grande aflição com a sua rival, Penina, que o texto aqui, quando o marido fala sobre 10 filhos, não podemos afirmar que ela teria 10 filhos, mas o texto em cima diz que era vários filhos e filhas, então talvez beirasse realmente esses 10 filhos. Então essa Penina sempre irritava, e isso deixava Ana com uma grande amargura no coração e amargura de espírito. E isso fazia com que ela fosse, como diz em Provérbios, um gotejar contínuo, como uma goteira pingando na cabeça do seu marido, até que chegou um dia aqui, que nós vimos que ele não aguentou mais, e ele falou: Ana, por que você chora? Ana, por que você não para de chorar? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ela precisou ser chacoalhada. Como eu estava falando, nos dias de hoje é difícil a gente entender isso, né? A Bíblia diz que nos finais dos tempos, bem-aventuradas as estéreis, e realmente a gente começa a entender isso nos dias de hoje, quando a gente vê tantos filhos agredindo e matando pais. Os finais dos tempos estariam as coisas de mal a pior, como nos tempos de Noé. Mas algo, irmãos, que eu queria passar por irmão na introdução dessa mensagem, que Ana estava com essa aflição pela sua Penina, causada por ela não engravidar, ela não conceber. Mas o
texto em nenhum momento mostra ela tentando entender por que ela não estava engravidando. Ela estava simplesmente lastimando, em vez de procurar entender o que estava acontecendo, porque Deus estava permitindo. E olha, irmãos, isso é um grande segredo na nossa vida espiritual, orar para Deus, para entender por que alguma coisa está dando errado. Eu gosto do Salmo 1, que diz que se você não anda na roda dos escarnecedores, você medita na lei do Senhor de dia e de noite, se você anda com Deus, se você serve Deus, a Bíblia diz que a sua vida vai começar a frutificar e vai dar certo. Usa o termo prosperar como no sentido de dar certo, não o prosperar financeiramente, como hoje nessas igrejas dos finais dos tempos da prosperidade, creio que alguém bem espiritual é alguém que tenha posse financeira. Não, está falando no sentido que tem uma tradução que diz, vai dar certo. Então a sua vida andando com Deus, ela é para dar certo. Deus vai te direcionar num caminho, e se você aceitar estar na boa, perfeita e agradar a vontade de Deus para a sua vida, vai dar certo. E quando não começa a não dar certo, através dos anos, irmãos, com quase 30 anos de ministério, vendo a minha vida e vendo a vida do povo onde eu estou servindo, que 90%, pelo menos quase 90% das vezes que eu e você passamos a aflição, nós estamos cometendo algum erro, algum pecado na nossa vida, e aquilo está impedindo a nossa vida dar certo, prosperar e ir para frente, em abundância, como o Senhor diz. Alguém pode ler para mim o Salmo 139, versículo 23 e 24? Há alguns anos eu adoto esse salmo na minha vida e tento passar para as pessoas que quando alguma coisa não está dando certo, eu pergunto para Deus, Senhor Deus, tem alguma coisa errada na minha vida, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu não estou aceitando aquilo que Tu tem para a minha vida, eu estou indo por um caminho que não é o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Quando é comigo, com certeza, quase sempre, eu estou fazendo alguma coisa errada. Os homens vão entender isso, né? A gente com Deus faz igual a gente faz com as nossas mulheres. Tem vezes que a gente faz alguma coisa com as nossas esposas e de repente elas trunfam a cara conosco. E a gente fala, meu amor, o que eu fiz para você? E elas respondem, pensa bem, para aí, pensa, vai pensar, não fala não, fala, vai pensar, né? Quase aquela super nani falando para a gente, faz criar aquelas coisas erradas lá de ir para o quartinho, né? Quase que elas mandam a gente para o quartinho, vai para o quartinho, vai pensar. E então a gente vai para o quartinho, né? E lá e começa, Senhor, o que eu fiz de errado com a Dona Maria, né? Irmãos, quase sempre eu descubro que eu fiz alguma coisa errada mesmo, né? Quase sempre. Aí eu tenho que ir lá pedir perdão para a Dona Maria. Aí pronto, tudo resolvido, amém? Às vezes não, né, irmãos? Às vezes elas dão um castigo. Não, vou ficar mais um tempinho sem. Obrigada com você. Maravilhoso com Deus, né? Com Deus a gente faz a mesma coisa. Mas quando a gente fala com Deus, Senhor, o que eu fiz errado? Irmãos, se você está fazendo uma coisa errada, o Espírito de Deus rapidamente vai te mostrar o que você fez errado. E enquanto eu e você não consertarmos o que estamos fazendo errado, o que fizemos errado, isso não vai passar, a nossa vida vai ficar atravancada sem dar certo. E se Deus não mostrar nada, umas 10% mais ou menos, Deus mostra que
aquilo que Ele está nos permitindo passar era uma prova. E aí, irmãos, quando eu entendo que é prova, eu não preciso nem entender o porquê da prova. Eu preciso simplesmente continuar, amém? Continuar. Eu e Maria, nós não temos filhos biológicos. E teve uma época da minha vida que eu queria muito ter filhos. Então, mesmo que Maria não queria muito, mas ela via a minha vontade tão grande de ter filhos, então ela aceitou, fomos fazer as entrevistas, decidimos que não queríamos bebê, queríamos uma menina em torno de 2 a 3 anos, mas eu vou pregar na cidade de São Joaquim da Barra, e uma família levava um menino de 7 anos, para assistir a escola bíblica dominical, e foi nesse culto que eu preguei, e eles falaram: irmão, se você vai adotar, por que não adota o Gustavo, né? Então, irmãos, eu olhei para o menino, né, já com umas entradinhas aqui, eu falei: não, esse aí parece até comigo, né? E eu fui lá, no dia seguinte, no orfanato, tomar informação dele. E lá, a pessoa responsável falou: o senhor não quer levar ele para casa hoje, não? E depois eu entendi que o negócio não era assim, sabe? Mas eu queria tanto adotar uma criança, eu levei o Gustavo para casa. E, irmãos, e foi um problema a adoção. Foi muito difícil. Eles nos esconderam várias coisas de como ia, né? Inclusive tinha uma família que queria o irmão dele mais novo, só não adotou os dois, que quando levaram eles para o final de semana de conhecimento, o Gustavo, nosso filho, pegou um espeto de churrasco com ciúme do irmão, que ele queria só, ele tentou fiar um espeto de churrasco no irmão mais novo, querendo livrar o concorrente. Talvez na cabeça dele passasse que a família ia escolher um ou outro, então a melhor maneira é livro do meu irmão. E foi muito problemática a adoção. Quando deu 7 meses, nós entendemos que ele não estava bem, que ele queria voltar para o orfanato. A gente até entendeu, porque ele morava num orfanato com 8 crianças, dessas 8, 3 eles eram irmãos, só 5 fora da família, um casal tomava conta, ele pedia toda noite oração por aquele casal, que criou ele desde 1 ano e meio, para ele aquele casal era os pais dele, e para ele os seus irmãos estavam no orfanato. Então eu e minha esposa decidimos, vamos levar lá, as crianças já foram adotadas. No dia seguinte, por isso que eles me entregaram naquele dia, no dia seguinte, a família que queria o menor foi lá e adotou o menor. Os irmãos dele já não estão mais lá, ele vai querer ficar lá 1 mês e logo ele volta. Mas foi uma das momentos mais difíceis da minha vida, porque eu tive a infelicidade de citar para o juiz que aquele menino precisava da mãe dele, e eu, por um acaso, tinha descoberto que a mãe dele morava na nossa rua, uma rua muito grande, que compreendia 2 bairros. Eu morava naquela rua num bairro, e a mãe morava naquela rua, no outro bairro. Eu falei: não é coincidência, para o juiz. E o juiz, irmãos, quando ele ouviu aquilo de mim, ele achou que a gente iria atrapalhar a adoção dos outros 2, porque ainda não tinha sido destituído o pátrio poder oficial. Eles mandaram aquele menino para outro lado, e eu fiquei 13 anos sem ver o Gustavo. Quantas vezes chorei por causa daquilo, mas eu nunca busquei entender. Mas quando eu busquei entender, irmãos, a primeira coisa que eu entendi é que eu deveria ter falado para aquela pessoa, quando eles me entregaram o Gustavo naquele dia: opa, espera aí, eu agora preciso ir para casa orar, e entender se isso é de Deus. Eu não fiz.
Deus não tinha para mim ter um filho naqueles momentos, porque eu viajava muito. Como eu vou mudar de 6 em 6 meses, 7 em 7 meses, de 8 em 8 meses? Como eu vou estar na África? Como eu vou estar no sertão com uma criança pequena? Então eu entendi que Deus não tinha o propósito. Mas depois de 13 anos eu achei ele pela internet. Ele estava em Uberlândia, eu visitei durante 2 anos, eu e Maria o visitamos. Com 22 anos nós o convidamos para morar conosco. Com 23 anos nós o adotamos oficialmente. Uma outra vez que a gente quis adotar, aí foi Maria querendo adotar, então nós fizemos a maneira certa, oramos, não sentimos paz, ainda estávamos ativos nesse ministério. Só quando Deus colocar uma criança. E, irmão Geraldo, quando a gente fazia o trabalho do Antioquia, foi só se Deus colocar uma criança na nossa porta. Quando a gente fazia o trabalho do Antioquia, uma senhorinha de idade atravessou a rua com dificuldade, a minha esposa ajudou, perguntou o que ela queria, ela estava indo comprar gás, ela falou, meu marido, pega o gás para a senhora, e nisso nós conhecemos a casa dela, e tinha a Rebequinha, de 2 anos, filha da sobrinha dela, uma moça que vivia em prostituição. Então nós descobrimos, ela nunca falava que ela ia prostituir à noite, ela largava a criança ou levava para a prostituição. Então nós falamos, quando você tiver que trabalhar de noite, deixa a criança conosco. E ela começou a deixar várias noites, e nós já estamos há 3 anos cuidando da Rebeca. Deus tem um tempo certo para todas as coisas, Deus tem um momento, e nós precisamos então, quando alguma coisa começa a dar errada, nós precisamos de buscar, entender aquilo que é. Mas Ana em nenhum momento, ela buscou de Deus, até que de repente ela recebe um chacoalhão do seu marido. Como a repreensão do marido de Ana mudou a sua vida. Em primeiro lugar, irmãos, ela buscou Deus de verdade. Era costume judaico que uma vez por ano eles deveriam ir adorar em Jerusalém. É nosso costume, e alguns diminuem esse costume, é nosso costume vir na igreja. Aqui é quarta, domingo de manhã, domingo de noite, como média, é nosso costume, amém? E muitos de nós, a gente vem quarta, domingo de manhã e domingo de noite. Alguns, infelizmente, não vêm quarta de noite, não é porque está trabalhando, porque decidem não vir. Alguns decidem dormir um pouco mais no domingo de manhã, escolhem só vir no culto da noite. Mas alguns de nós, durante muito tempo, escolhemos chegar na casa de Deus, mas nós não nos envolvemos com a obra de Deus. Chegamos na casa de Deus, mas o nosso coração está longe de Deus, porque, irmão, se ela tivesse um pouco de proximidade com Deus nessa época, ela teria perguntado para Deus, Senhor Deus, por que eu estou passando? E Deus iria falar para ela, olha Ana, você está querendo ter um filho com um propósito errado. E as coisas já teriam sido consertadas. Alguns anos atrás, a minha primeira igreja, eu fiquei 5 anos, eu passei ela para o pastor Luiz Nunes. Não sei se alguns aqui ouviram que o pastor Luiz Nunes se converteu depois de estar no ministério. Então ele chamou um jovem seminarista, antes dele se converter, para que ele pudesse ajudá-lo enquanto ele fazia uma viagem aos Estados Unidos. Lá ele se converteu. Quando ele se converteu, ele deixou a igreja, e esse jovem assumiu a igreja. Eu e minha esposa, a gente não entendia o que estava acontecendo, porque a gente entrava dentro da igreja, aquele rapaz nos olhava com cara ruim, falava indiretas, e um dia ele não foi mais indireto. Naquele dia, a minha esposa, pela indireta dele na quarta-feira, a minha esposa falou, eu não vou mais na igreja. Perdão, pela indireta dele no domingo, minha esposa falou, eu não vou mais na igreja, enquanto esse rapaz estiver lá. Cheguei lá no culto de quarta-feira, aí ele não foi mais indireto, ele foi direto. Você não é missionário? O que você está fazendo aqui na igreja? Vai para o campo, vai procurar uma igreja. Eu tinha acabado o ministério, estava esperando o outro ser chamado. Quando acabava, eu voltava ali. O diabo já tinha
enlaçado a minha esposa, e agora o diabo enlaça eu. E eu falei, eu nunca mais coloco os pés na igreja, na minha igreja enviadora. Eu vou procurar uma outra igreja para ser minha igreja enviadora. E domingo, eu e Maria decidimos assistir o culto. Perdão, no domingo, eu fui sozinho na igreja do pastor Milton, ela não quis nem ir no pastor Milton. Na quarta-feira, ela decidiu ir comigo, e tinha um missionário americano pregando. Não tem coisa mais gostosa do que você chegar no momento de necessidade com alguém pregando novo na igreja, que ele não conhece nada da sua vida. Você sabe, o pastor vai pregar, é Deus que coloca, mas muitas vezes você vai falar assim, o pastor sabe da minha vida. Mas quando vem alguém de fora, mas quando você está indo na igreja por ir, só para cumprir um papel, era o que eu e Maria estávamos fazendo naquela noite, a gente... missionário americano pregando. Quando o missionário americano pregando com tradução, o que vai acontecer? O culto vai ser dobrado o tempo. Quem está indo ali, irmãos, só para cumprir papel, de 40 vai ser 80 minutos. Aí o pastor, abra suas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 6, e ele começa aquele texto do machado que caiu. Eu falei, além de americano, pegando com tradução. E quem conhece o pastor Milton tem tanto cuidado para poder que a gente entenda mesmo, se o missionário fala uma palavra, o pastor Milton bota duas no português para ficar bem claro para a gente poder entender. E até o pastor Milton entrou na minha rebeldia, né? Vai, ainda é o pastor Milton que vai traduzir, né? Olha que coração, irmãos. Quando ele falou do machado que caiu e era emprestado, eu falei, ainda vai falar de emprestado, eu não peguei nada emprestado. E ele começa a pregar. Irmãos, lembra quando muitas vezes você está cheio de problema, mas você bota a carapuça de crente, chega na igreja, e você... dá aquele sorriso, tem até que dar uma forçadinha para você poder começar a rir. Lembra? Aí sabe o que acontece? É porque você está longe de Deus. Aí você pega a sua ferramenta, você até às vezes tenta servir Deus, mas é como um machado, que ele já está sem corte, e você em vez de afiar o machado, você fica batendo o machado, e depois o machado, de tanto que você bate ele cego, ele cai, e você às vezes faz papel de tolo, e fica lá com a ponta do cabo do martelo batendo, e você vai se desgastando, vai desgastando. Ele falou, aquele homem de Deus, ele pregou, gente, você não basta chegar na casa de Deus, você precisa se envolver e ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Volta da onde você caiu. Lembra de onde você caiu? Volta. E ele não volta para lá, para onde você devia estar. Eu falei, Senhor, ele não sabia, não, é isso mesmo. Irmão, na hora do apelo, eu saí para um lado, para o altar, minha esposa saiu para o outro, e depois dentro do ônibus, a gente olhou um para o outro. Eu não lembro mais se foi eu ou se foi ela. Eu acho que foi eu. Você entendeu que Deus está mandando a gente voltar lá para a igreja, que a gente foi expulso? Sim. Domingo que vem estamos lá. E voltamos. Na semana seguinte, aquele pregador, irmãos, ele desviou de um irmão 4.000 reais. E aquele irmão então levou o caso para a igreja. E a igreja pressionou ele. E de repente a igreja descobriu que a igreja tinha 13 contas atrasadas, cortadas. O dinheiro dos missionários não estava chegando. Nossa construção que estava pela metade ficou, e um terreno tinha sido vendido, vendeu-se a van da igreja. Aquele rapaz literalmente estava roubando a igreja. Quando a igreja pediu para que ele prestasse conta, ele foi embora.
E a igreja pediu se eu poderia reassumir. Quando eu fui a reassumir, eu vi o tamanho do rombo. Quanto dinheiro tinha sido desviado. Era por isso que ele não queria a gente lá. Praticamente os membros fundadores da igreja, ele não queria lá. Deus queria que a gente primeiro se reconciliasse com Deus, estivesse na boa, verdadeira e agradável vontade dEle. Quando nós colocamos, Senhor, eis-me aqui, pronto. As coisas foram reveladas, as coisas foram encaixadas e resolvidas. Então ela buscou Deus de verdade, versículo 9 e 10, e Ana se levantou depois que comeram. Olha, ela não estava nem comendo, agora já começou a comer. Graças a Deus ela aceitou a repreensão do seu esposo, mas ela ainda estava amargurada. E Elias, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora, irmãos, ela entendeu que ela existia alguém que ela poderia chorar de verdade no colo, amém? Ela entendeu que ela poderia chorar na presença de Deus. E muitas vezes, irmãos, eu e você, nós somos uma goteira para nossa esposa são uma goteira para nós. A gente começa a brigar, muitos casamentos até acabam, porque nós não vamos levar os nossos problemas e chorar na presença daquele que diz: a um coração quebrantado e contrito não despreza, amém? Muitos podem chacotear do nosso choro, muitos podem chacotear às vezes da nossa falta de fé, mas quando nós chegamos com o nosso coração quebrantado na presença de Deus, Ele está como o pai do filho pródigo. Às vezes a gente não está tão longe fisicamente como o filho pródigo, estamos na igreja como Ana, mas estamos precisando voltar para o Senhor, e o pai está de braços abertos. Ele ainda fala para nós: filhinhos, amém? Filhinhos, puxa vida. Eu não sei porquê, irmãos. Algumas vezes eu tenho pesadelo e eu tenho medo. É verdade. Eu fico até meio com vergonha, né? Que às vezes um grandalhão desse, já velho, tem um pesadelo, parece que aquilo ali é tão real naquele momento, você acorda assim meio assustado, eu corro e dou um abraço na Maria. E é gostoso quando alguém aceita, quando a gente o busca no momento de medo, de dificuldades, né? O nosso Deus sempre nos aceita, amém? O nosso Deus sempre nos entende. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, se fez homem, para que Ele possa nos entender, amém? Ele nos entende, Ele interpreta para nós, Ele traduz para nós: Pai, eu sei o que eles estão passando, só que eles não são como eu, que não pode pecar, que não pode desanimar. Pai, perdoa, Pai, abraça eles, Pai, recebe eles. Ela agora entendeu isso. Entendendo isso, ela encontrou alívio para o seu problema. Olha o versículos 17 e 18. Então respondeu Eli: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste, amém? Quando ela aceitou o chacoalhar do seu marido, ela conseguiu comer, mas o coração ainda estava quebrantado, amargurado, ela ainda tinha o problema. Mas agora, quando ela leva o seu problema para Deus, quando ela chora amargamente no colo de Deus, ela recebe o alívio que só o nosso Deus, só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Acabou o problema dela? Quando ela voltasse para casa, o que vocês acham que ela ia ouvir do Penina? Está voltando a crentinha barriga podre. Mas agora, o problema ainda
existia, o problema ainda ia continuar durante um tempo, mas agora ela comeu e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Nós precisamos aprender a buscar e ter esse consolo de Deus, para que mesmo diante dos problemas, a gente possa prosseguir. Enfrentar os problemas. Porque a Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus vai te mostrar o propósito. Eu fui salvo em 1990. 1988 eu fiz a maior burrada da minha vida. Eu tinha vindo para o interior, eu falo profissionalmente, eu tinha vindo para o interior de São Paulo, passar férias, e eu arrumei um emprego ganhando, numa multinacional, ganhando 7 vezes o que eu ganhava no Rio de Janeiro. E por causa de uma história muito longa, eu pedi demissão desse serviço. E em 1990 eu voltei. A primeira coisa que eu fiz foi voltar naquela empresa, ver se eles me readmitiam, e eles falaram, nós não readmitimos ex-funcionários. Aquilo ali arrasou comigo. Eu lembro, na época, com os valores da época, irmãos, eu ganhava no Rio de Janeiro, já nesse novo emprego, eu ganhava o valor de 10 mil, não lembro muito bem a moeda da época, acho que 10 mil cruzeiros. E eu voltei para São Paulo para ganhar 12, mas tendo que pagar aluguel, e eu não pagava no Rio de Janeiro. Era uma loucura, mas eu tinha esperança que eu ia voltar para aquele serviço. Quando eu soube que eu não poderia voltar, irmãos, eu fiquei desapontado. Passa algum tempo, foi o ano que eu fui salvo. Eu comecei a congregar, minha tia me levou numa igreja em agosto, e eu comecei a congregar até que fui salvo em novembro. Eu ainda tinha essa tia que me levou numa boa igreja, mas ela era dessas igrejas da prosperidade, né? Então ela começou a falar muito de prosperidade, né? Aquela coisa toda, e agora eu comecei com confiança, Deus vai me dar esse serviço, meu Deus pode mudar o estatuto. E de início, irmãos, eu confesso para vocês, eu quase formei a amargura de Deus, quando Deus não me dava aquele serviço. Mas graças a Deus eu continuei me alimentando da palavra de Deus, eu fui envolvendo, e eu consegui depois arrumar um bom emprego de novo, até que em 1995 Deus me chamou para o ministério. Eu pedi demissão do meu serviço. E eu estou no mercado, encontro com a diretora daquela multinacional. Sabe o que aconteceu? O estatuto da empresa mudou. E agora ela tinha uma vaga de chefia para mim, que eu passaria de 10 salários mínimos a ganhar 20 salários mínimos. Mas agora eu sabia o que Deus tinha para mim. Mas Deus fez questão de me mostrar, para em todos os outros momentos difíceis, que Ele não vai mostrar para mim, às vezes não vai mostrar para você, que Deus é bom, Ele está no controle, Ele tem o melhor para você, amém? Ele tem o melhor. Deus tinha o melhor para mim. Deus tinha um ministério. Deus tinha o melhor para a família de Ana, para o filho de Ana. Deus tinha um ministério para o filho de Ana. Eu não gosto de chamar serviço, mas é mais para vocês entenderem, né? O melhor serviço do mundo. Onde você vai ser completamente feliz e realizado.
Eu troquei 10 salários mínimos. Rejeitei a proposta de 20. E depois que algumas pessoas começaram a voltar para a igreja, porque eu entendi que eu precisava de tempo integral e não buscar serviço. Eu comecei a fazer artesanatos para poder sobreviver. Eu comecei a pedir a vaga de servente de pedreiro para que eu pudesse me dedicar. Quando a igreja começou a chegar algumas pessoas, eu recebi o meu primeiro salário. Eu lembro que o salário mínimo já tinha virado esse real, começado com aquela URV, quem é um pouquinho mais velho lembra, né? Meu primeiro salário era 75 salário mínimo. A igreja pôde me pagar R$25. E Deus tem me dado paz para servir Deus até hoje. Tem dado verdadeiro gozo no coração. Infelizmente, muitos pais, irmãos, talvez Deus não tenha o ministério para o seu filho, mas desde do ventre, do seu ventre, irmã, do ventre da sua esposa, irmão, ore para que Deus o chame para o ministério. Meu filho, quando voltou com 22, 23 anos, infelizmente ele não é salvo, mas eu oro que Deus possa salvá-lo e usá-lo no ministério. A Rebequinha chegou conosco com 2, ela está com 5 agora. Eu oro que ela seja salva e que Deus dê um esposo que seja pastor ou missionário. Deus poderia ter dado quantos filhos para Ana, mas ela nunca iria ser feliz. Outras coisas iam mostrar para ela a infelicidade da vida dela. Agora ela se escorava em Penina, mas o problema dela não era Penina. O problema dela é que ela não estava perto como devia estar. Logo ia aparecer outra coisa. Irmãos, orem pelos seus filhos, e eles só não podem ser incentivados por você, a não ser aquilo que Deus quer que eles sejam. Eles podem ter todo o dinheiro do mundo, mas eles não terão a verdadeira felicidade, terão lares destruídos, casamentos terminados. Concluindo, irmãos, quando Ana entendeu isso, e ela buscou Deus, ela entendeu que o problema, Deus estava cerrando a madre dela, não era por prova, é porque ela tinha propósito. Talvez ela ia fazer como muitas mães hoje, quando nascem os seus filhos, bota lá no meio da cama, no meio do marido, e já começa a descartar o marido. Muitos, como eu conheço um casamento que acabou, que o marido foi colocado num colchonete no chão, e o casamento acabou. Quando ela entendeu que Deus tinha o melhor para a sua vida, que ela deveria ter um filho não para concorrer com Penina, mas que o seu filho fosse para a honra e glória de Deus. Versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor ali se lembrou dela, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. Irmãos, já era para Ana ter sido filha há muito tempo, se ela tivesse um perfeito relacionamento com Deus. Talvez o que você está passando aqui essa manhã, já era para ter sido restaurado. No mínimo, você já poderia ter paz no coração para continuar com a luta que você está passando, firme com Deus, mas você ainda não tem a paz.
e nem aquilo que você gostaria tanto ainda não aconteceu. E olha, Deus está falando com você essa manhã, que isso só vai acontecer, a mudança só vai acontecer no seu lar e na sua vida, quando você tomar a mesma decisão de Ana. Buscá-lo de verdade, entender que a vida dela e da sua família é para Deus. Ela teve o tão esperado Samuel. Se formos continuar a ler, ela realmente entregou quando desmamou essa criança. Mas olha o que aconteceu, capítulo 2, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Para o ministério mesmo, só Samuel. Mas ela não teve 3 filhos e 2 filhas, 5 filhos. Agora, felizes, num lar que os corações estavam prontos para servir ao Senhor. Vamos orar? Pai Celestial,